Olá! Antes da gente começar o vídeo, eu queria te convidar a olhar ao seu redor e ver como é que está o seu espaço para esse momento de reflexão. Se existe alguma distração, se o som está adequado, se você vai conseguir ter um tempo de concentração. Eu também queria te convidar para se inscrever no nosso canal e curtir o vídeo. Bom encontro! Olá, amigos da Encontro. O coronavírus está aí e é uma realidade entre nós. No nosso país estamos passando de 1.000 casos confirmados e aqui em Santa Catarina uma meia centena. Toda essa questão envolvendo o coronavírus ou a Covid-19 tem mudado a nossa realidade. Aquilo que até então eram ruas cheias, bares cheios, restaurantes cheios, de repente a gente está com essa situação. As ruas vazias, os comércios vazios, os ambientes vazios, um vírus que nos fez parar. E um vírus, mais do que nos fez parar, que está assustando e mudando a nossa rotina. E a questão que me parece fundamental nesse período é: você conhece o endereço da esperança? Isso mesmo. Você conhece o endereço da esperança? Algumas pessoas perguntam: será que esse não é o fim dos tempos? Eu tenho dito já em outro momento que eu não acredito nesta vertente de explicação dos fatos. Eu entendo que nós estamos no começo ou diante de uma oportunidade, não do fim dos tempos, mas de um novo tempo. É verdade, o fim de um tempo, de um jeito de viver, mas o começo de um novo tempo. E diante disso, nós precisamos perceber e reconhecer que há algo muito errado com a humanidade e há muito errado, ou havia algo muito errado com o jeito como a gente vivia e convivia e organizava a sociedade. Basta observar, ora é uma crise econômica, em outro momento são as guerras, em outros momentos são doenças sem controle, ora é a economia. E diante de tudo isso, a gente pergunta: há uma luz no fundo do túnel? Há esperança para a humanidade? Quando nós falamos de esperança, normalmente nós pensamos que a palavra esperança vem da palavra esperar. A palavra esperar, ela tem a ideia de uma espera passiva. Eu estou em algum lugar, eu estou em alguma situação e eu espero que aconteça alguma coisa, ou venha alguém, ou venha alguma coisa no futuro que vai mudar a minha situação. Por isso a palavra esperar tem muito mais essa conotação passiva. Por outro lado, existe a palavra esperançar, e eu entendo que a palavra esperança se baseia na palavra esperançar, e esperançar tem uma ideia diferente do que esperar. Ela tem uma ideia ativa, de uma esperança ativa. Ao mesmo tempo que a gente espera, a gente busca, age, corre atrás. No caso de esperar, a ideia é essa: agora é ruim, ou agora está ruim, a gente espera e imagina depois, no futuro, vai melhorar. Agora estou doente, no futuro vem a cura. Agora a gente está em crise, depois vem a prosperidade. Então, se a gente baseia a esperança no verbo esperar, a gente vai entender esperança como alguma coisa que vai acontecer no futuro. Na espiritualidade cristã,
a ideia é diferente. A ideia é, ou vai no sentido de que a gente espera sim, mas a gente não espera sentado. É uma espera ativa. A gente, ao mesmo tempo que espera, que confia, a gente arregaça as mangas, a gente busca, a gente age, a gente corre atrás. Há uma história na Bíblia que nos ajuda a entender bem essa dinâmica e nos ajuda a descobrir qual é o endereço da esperança. A Bíblia conta a história de uma família, Marta, Maria e Lázaro. Eles moravam num vilarejo chamado Betânia, que ficava não muito longe de Jerusalém, em Israel. Os três eram solteiros. Eles eram do círculo de amigos íntimos de Jesus. E conta a história, porque nós estamos neste período onde essa história acontece, estamos numa sociedade patriarcal, onde as mulheres eram em grande parte ou em grande medida dependentes dos homens. Como os três já não tinham mais pais, o sustentáculo da casa era Lázaro. E o que acontece? A certa altura, Lázaro, por alguma razão que a gente não sabe, adoece e as irmãs entram em crise. As irmãs entram quase que num desespero. E elas, como são amigas de Jesus, elas pedem ajuda de Jesus e pedem que Jesus venha socorrê-las e socorrer Lázaro, que está doente. Quando Jesus chega a Betânia, no entanto, Lázaro já havia morrido. A casa cai. A crise se instala. Eu quase diria, a esperança morreu. Alguma semelhança com a nossa realidade hoje. Vivemos em crise, vivemos numa situação onde a gente se vê com impotência, estamos trancados dentro de casa e o fazemos bem, e a gente está muito sem saber o que fazer. E às vezes me parece que a esperança ameaça morrer. Quando Jesus chega em Betânia, Lázaro já está morto há 4 dias. E quando ele chega, Marta vem ao encontro de Jesus, ou vai ao encontro de Jesus, ele diz o seguinte, num tom de queixa: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Percebe? O desespero, a desesperança de Marta. Ora, Jesus não ignora o clamor de Marta e Jesus fala com ela e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, o que crê em mim, ainda que morra, há de viver. E você pode conferir na Bíblia, em João capítulo 11, a história ainda continua. Mas o que acontece? Observe bem. Na crise de Marta, Jesus não silencia, Jesus fala com ela. Em seguida, vem Maria. E o que chama a atenção é que Maria usa exatamente as mesmas palavras que Marta. E ela expressa a sua dor dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Bom, a gente poderia imaginar que agora Jesus devolve para Maria a mesma resposta, uma resposta padrão, com aquilo que ele falou para Marta. Mas é diferente. Diante da palavra de Maria, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus reage de uma forma completamente diferente. Ele não diz absolutamente nada. Mas isso não significa que ele ignora a sua dor. Veja o que acontece. Quando Jesus viu Marta chorar, e as pessoas da cidade que estavam com ela chorando também, ele ficou profundamente comovido e chorou.
Se antes, diante da crise de Marta, Jesus fala, diante da crise de Maria, Jesus não fala nada, mas chora com ela. Isso quer dizer que, diante da crise, há respostas diferentes. Diante da crise, há pessoas que necessitam de reações diferentes. Diante da crise, há pessoas e nós mesmos que precisamos de saídas diferentes. Mas a história ainda continua. Depois da conversa com Marta e depois de chorar com Maria, Jesus se dirige ao túmulo onde Lázaro está sepultado. E ali o que faz? O original grego no qual essa palavra foi escrita, a tradução infelizmente não pega isso muito bem. O original grego nos vai dizer que ao chegar diante do túmulo, Jesus gritou de raiva. Interessante essa reação de Jesus, não é? O que quer dizer isso? Diante da morte, diante da crise, diante de uma situação que parece humanamente falando sem saída, Jesus não se conforma. Ele não se conforma. Ele grita de raiva porque ele não gosta, ele não concorda com aquela situação. Mas por que ele tem essa reação? Porque não foi esse mundo que Deus criou. Aliás, o mundo que Deus criou era o mundo perfeito. Era um mundo sem doença, era um mundo sem crise, era um mundo sem coronavírus, era um mundo sem crise nenhuma, sem vírus nenhum. Mas quando nossos primeiros pais se desconectaram do Criador, o mundo passou por uma ruptura, o mundo entrou em crise e surgiu tudo o que temos por aí. O que ainda é um detalhe importante nessa história é o que significa a palavra Lázaro. A palavra Lázaro, ela significa Deus ajuda. Profundo, não é? Deus ajuda. Meus amigos, nessa situação de crise que nós estamos passando agora, uma crise sem precedentes na vida da maioria de nós, ouvir esta palavra, Deus ajuda, não faz diferença. E como é que Deus ajuda? No caso de Marta, Deus ajuda, ou Jesus ajuda, falando com ela. Com Maria, Deus ajuda, Jesus ajuda, chorando com ela. Diante de Lázaro morto, diante do túmulo dele, Jesus mostra a sua inconformidade. Meus amigos, esse Jesus é o endereço da esperança, que olha cada um de nós de forma individual. Se você precisa de uma palavra, ele vai ter uma palavra para você. Se você precisa de alguém que chore com você, ele vai chorar com você. Se você está diante de uma situação, de repente, de morte, da sua mesma ou dos seus amigos, há um Deus que está do lado dizendo, esse não foi o mundo que eu criei. E em mim há uma esperança que extrapola e que vence a morte. Meus amigos, Jesus é o endereço da esperança. O nosso coração, por outro lado, é o endereço do medo, é o endereço da histeria, é o endereço da desesperança. Jesus é o endereço da esperança. Precisa de esperança nesses tempos difíceis? Jesus é o endereço. Há uma música em nossa cultura do Jota Quest que expressa, não sei se o Jota Quest fez ao compor essa canção, fez isso de uma forma consciente, mas essa canção expressa bem esse sentido profundo da espiritualidade cristã. Olha o que diz a música. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais.
dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Queridos, aquele que é o endereço da esperança, ele cria um novo estilo de vida. Dias melhores não depois da dor, mas no meio da dor. Dias melhores não depois da crise, mas durante a crise. Dias melhores não depois da doença, mas já durante a doença. Dias melhores não depois do coronavírus, mas já durante a epidemia, agora. Você percebe a diferença? Essa é a esperança que Jesus é. Ele é a esperança. Essa é a esperança que ele cria em nós. Uma esperança que espera, sim, mas uma esperança que ao mesmo tempo não se entrega, age, confia naquele que é o endereço da esperança. Você conhece esse endereço? O que eu faço com isso? Meus amigos, eu penso que nesse tempo em que nós vivemos, duas posturas ou duas atitudes são absolutamente fundamentais para que a gente possa sobreviver nesse período, mas para que a gente possa sair melhor dessa situação e viver dias melhores, já agora e depois. E eu entendo que essas duas atitudes são esperança e amor. E amor e esperança é o que Jesus dá para a gente e é o que o mundo precisa da nossa parte. Aliás, amor em ação tem sido uma das marcas dos cristãos ao longo dos séculos. Epidemias houve em todos os tempos na história. Duas marcaram a humanidade no Império Romano, no qual se estima que morreram cerca de 1/4 da população. Sabe-se que em torno do ano 165 houve uma epidemia que se estima tenha sido uma epidemia de varíola, que durou 15 anos. E ela vitimou inclusive o imperador Marco Aurélio. 15 anos de epidemia, imagina a situação. E uma outra, no ano 251, provavelmente de rubéola. Nessas epidemias, a população média do império não sabia o que fazer. E os cristãos, que conheciam o endereço da esperança, fizeram toda a diferença nesse período. Eles viveram na esperança, se importavam com as pessoas, cuidavam dos doentes, consolavam os enlutados dentro das suas possibilidades. Amor em ação. Meus amigos, é hora de amor em ação hoje. Quando a gente, nesse período, se coloca em oração pela situação, por pessoas, isto é viver dias melhores para sempre. Quando a gente se conscientiza e decide parar, para parar a epidemia, isto é viver dias melhores. Quando a gente toma os cuidados de higiene e faz o que se prescreve que se faça, isto é viver dias melhores. Quando a gente ajuda pessoas, mandando uma mensagem, telefonando, animando, dando força, conversando com as pessoas online, isto é viver dias melhores. Obedecer às ordens das autoridades para ficar em casa, isso é viver dias melhores. O que dizer de líderes religiosos que se negam a fechar os seus templos? Eles não entenderam o que é esperança, não entenderam o que é amor e especialmente não entenderam que igreja não é templo, mas igrejas são pessoas que buscam a Deus.
Ao mesmo tempo, nesse período, seja um agente da esperança. Você que conheceu e entrou no endereço da esperança, que é Jesus, seja um agente da esperança. Dias melhores para sempre. Uma amiga da comunidade, a Cristine, me mandou esses dias um texto que eu achei muito bonito e que eu gostaria de compartilhar com vocês, concluindo esta mensagem. Olha o que diz a mensagem. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e escutaram. E descansaram e se exercitaram e fizeram arte e jogaram jogos. E aprenderam novas formas de ser e ser em quietude. E ouviram mais profundamente. Algumas meditaram, algumas oraram, outras dançaram. Algumas encontraram suas sombras. E as pessoas começaram a pensar diferente. E começaram a ser curadas. E na ausência de pessoas vivendo de modo ignorante, no perigo, no egoísmo e na inconsciência, a terra começou a ser curada. E quando o perigo passou e as pessoas se juntaram novamente, elas choraram seus mortos e fizeram novas escolhas, sonharam sonhos novos, criaram novas formas de viver e de curar completamente a terra, da mesma forma que eles haviam sido curados. Queridos, isso é esperança. E só aquele que é o endereço da esperança pode produzir isso em nós. Que Deus nos abençoe, para que nós possamos, nessa esperança que vem de Jesus, que é Jesus, viver dias melhores para sempre. Vamos falar com Deus. Nosso Deus, ajuda-nos a não desesperançar em meio à crise. Ajuda-nos a encontrar o endereço da esperança, para que o amor possa morar em nós e nós possamos ser, em meio a tudo isso que nos cerca, que nós possamos ser agentes do amor e da esperança. Amém. Gostaria ainda de convidar você para estar conosco no nosso encontro de quarta, que vai ao ar às 18 horas no nosso endereço no YouTube. E o nosso encontro online de domingo, no qual nós vamos refletir sobre o tema Muito Além das Aparências. Que Deus lhe dê uma boa semana e que você possa ser um agente do amor e da esperança.